E vamos lá, pessoal. Última reunião da jornada, nossa R10. Estamos finalizando nossa terceira jornada de 2025. Todo mundo pronto já para as últimas 3 semanas de aula. Prof, queria fazer uma pergunta. Pode falar, prof. Hoje eu vou avaliar, não sei, não lembro quem que eu tenho que avaliar. Só que eu não sei aonde que está aquele papel de preencher. Eu vou mandar aqui no chat daqui a pouquinho, prof. Ah, tá, então tá bom, que eu tô meio perdido nesse pedacinho aí. Obrigada. Tem aqui, tá aqui, prof. Tranquilo. Nossa última reunião da jornada. Todo mundo de pronto para o Natal já, pronto para final de ano, para passear. O prof. Luiz disse que vai para a praia final de ano. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciando então, né? O pessoal vai chegando. Prof. Daniela, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Vou aqui. Deixa eu mandar um link da Meet pro pessoal também. E vamos lá, pessoal. Prof. Maia também, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Todo mundo pronto pro final de ano, né, pô? Vamos lá. Faltou as luzinhas de Natal aqui, né? Faltou o tema de Natal hoje pra gente encerrar a nossa jornada. Prof. Jane, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda, prof. Boa noite, professor. Muito obrigada, professor. Boa noite a vocês todos também. Vamos chegando, pessoal, né? Nossa R10. Nossa finaleira. Deixa eu ver se eu acho um tema de Natal aqui. Nem pensei nisso hoje, né? Só... Aí, ó, temos um teminha de Natal, umas mesinhas ali de Natal, para nós podermos comemorar nossa última reunião. E vamos que vamos, pessoal. R10, última reunião da jornada, finaleira, daqui para frente é só se liga, terminar o trimestre ali bonitinho, se organizar. Quem tem terceirão e nono ano tem formatura igual eu tenho. E estamos lá nessas correrias também. Então, lembrando da câmera aberta, é muito importante que vocês mantenham a câmera aberta, que vocês participem com a câmera aberta de toda a reunião. E vocês são uma turma bem legal com isso, então não vou gastar muito tempo aqui também. Nossa reunião de hoje, temos uma agendinha para se organizar. Vamos falar um pouquinho dos objetivos, nosso cronograma e também, né, sobre a nossa finalização da jornada, um check-out, o nosso compartilhamento de 60 minutos e o nosso encerramento para concluir essa jornada de hoje. Então, nossos objetivos da reunião, pessoal. Chegamos ao último desafio da nossa jornada, 2025. E para o encontro de hoje, temos os seguintes objetivos. Refletir sobre o aprendizado construído ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, inspirar novas construções a partir das experiências dos colegas, transformando a aprendizagem dos estudantes. Então, esses são nossos 3 objetivos de hoje, né? Lembrando, né, a gente acabou deixando de falar um pouquinho dessa jornada, mas nós temos a temática do Minecraft, né? No nosso Gcraft. A gente iniciou a jornada pensando nisso. E, né, a gente tenta relembrar um pouquinho do que passou durante toda a nossa jornada, né? Então, nós passamos por 10 reuniões, pessoal. Né? Mais de 2 meses e meio juntos aqui. E nós conversamos sobre bastante coisa, né? A gente teve outro acolhimento, onde nós trouxemos nossas bagagens sobre a jornada, pensamos o que seria legal, o que nós poderíamos compartilhar com os colegas, né? O que eu queria aprender nessa jornada. R2, foi nossa reunião sobre leitura em foco, né? A gente trabalhou com os enunciados, a gente estudou o enunciado, trabalhou como que a gente poderia facilitar para o aluno o entendimento do enunciado, como que a gente poderia criar estratégias de trabalhar esse enunciado com os alunos. Nossa R3, a gente trabalhou o engajamento dos alunos
na prova do SAEB. Tenho certeza que em terceiro ano, nono ano aí, os alunos foram bem, se esforçaram, conseguiram realizar a prova com tranquilidade, com paz. Né? A gente está falando esse engajamento porque é muito complicado, né, fazer um engajamento para a turma do terceiro ano, por exemplo. É uma turma que já está deixando a escola e como que você consegue fazer eles se engajarem, né? E não sei a de vocês, mas o meu terceiro ano é assim. Depois passou as férias do meio do ano, tudo pro resto do ano era formatura. Tudo era formatura, não queriam mais pensar em outra coisa, tudo era organização para formatura, organizar a vida para formatura. Então foi bem complexo a gente conseguir puxar eles para vir para o nosso SAEB. A R4 a gente trabalhou a jornada 3, né, as ideias, que foi a transmissão de mensagens que a gente trabalhou na R5, as variáveis e listas que foi na R6. Na R7 a gente aprendeu um pouquinho de como que vai estar, né, o nosso ensino médio a partir do próximo ano. E a gente conseguiu ver lá que, olha, o pensamento computacional vai estar lá no currículo base agora, né? Ele não é mais parte do currículo diversificado. Então, ele vai, querer não, estar para todas as turmas de primeiro ano. A R8, né, nossas funções, blocos e o nosso compartilhamento. Naquele compartilhamento a gente teve a prof. Viviane, a prof. Mal e a prof. Daniela, que já compartilharam conosco aquele dia. E na última reunião a gente trabalhou recursão, a nossa R9. Foi uma das reuniões mais complexas, mais assim, que a gente teve um pouquinho de dor de cabeça. E hoje nossa R10 é a nossa culminância, né? A gente vai terminar tudo que a gente trabalhou nas outras 9 reuniões, nessa reunião de hoje, onde é o compartilhamento e feedback. Olá, prof. Viviane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, prof. Então, pessoal, né? Hoje nós estamos finalizando uma jornada, né? 10 semanas juntos aí, conversando. Vocês me aguentaram por 10 semanas, hein? Parabéns. Tá? Parabéns. Então, vou pedir para quem, vamos ver, a prof. Jane. Quem é a prof. Jane, nossa voz do Google, tá? Para ler para nós aqui, por favor, prof. Olha, professora, eu não tenho essa voz do Google, não, meu Deus. Vamos lá. Finalizando mais uma jornada. Ao pensar na nossa jornada de 10 encontros, construímos uma ponte com o universo do Minecraft. No início, talvez alguns de nós tenhamos nos sentidos desafiados diante dos recursos, conceitos, estratégias e metodologias a explorar. Mas, ao longo desses meses, cada um se tornou construtor, coletando e empilhando blocos de ideias, estratégias e reflexões. A cada reunião, um novo bloco foi adicionado, formando uma estrutura de conhecimento que hoje se ergue sólida e cheia de possibilidades para transformar nossas salas de aula. Ótimo, prof. Obrigado pelo seu auxílio para nós aqui. Já é minha terceira reunião, prof. Né? Não vou ter mais voz daqui a pouquinho. Então, pessoal, né, a gente relembrar que não foram 10 reuniões. Foi bastante coisa, né? A gente aprendeu. Foi desafiador, né? A gente aprendeu muita coisa em 10 reuniões. E estou muito contente com vocês, muito feliz, porque vocês conseguiram aprender. Estou contente, orgulhoso de mim também, porque eu consegui passar, porque o mais difícil é eu tentar assim, poxa, será que vai dar certo? Será que eles vão conseguir? Será que eles vão querer participar? Então, fico muito feliz de ter conseguido, vocês terem conseguido aprender pelo menos um pouquinho. A gente não estava aqui para ensinar tudo, né? Mas a gente estava aqui pelo menos para passar um pouco para vocês o que a gente sabe, né, do nosso conhecimento de sala de aula. E agora, então, a gente conseguir meio que pensar nisso, né? Nessas 10 reuniões que ocorreram, qual palavra, o que eu poderia escrever ou dizer sobre o que eu aprendi nessas reuniões? Então,
Agora vamos refletir sobre o que você vivenciou nessa jornada e que contribuiu para a construção de seu conhecimento e dos seus estudantes. Vou mandar para vocês aqui o material. Eu já estou colocando o nome de vocês, tá, em cada um no seu lugar certinho. Editora. Olá, prof. Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Ai, desculpa o Ronaldo atraso, eu também. estava numa reunião na escola. Tranquilo, prof, a gente compreende. Pessoal, então, né, nesse link que eu mandei no chat, vai abrir essa guia aqui, tá? Estou colocando o nome de vocês, separei aqui para o Ronaldo. Ronaldo, liga ao próximo, aqui na minha listinha. Prof. Fernanda. Acho que são vocês. Isso aí. São vocês mesmo. Então, pessoal, cada um vai no seu nome ali bonitinho. Deixa eu abrir um com o meu aqui. Deixar o último com o meu nome. Para explicar para vocês. Então, deixa eu... Vamos refletir sobre o que você vivenciou nessa jornada e contribuiu para a construção de seus conhecimentos e dos seus estudantes. Digite abaixo uma palavra ou frase que defina essa construção. Então, né, escrevam aqui, pessoal, uma palavra, uma frase, alguma coisa que defina o que foi essas 10 reuniões para vocês, tá bom? Eu vou colocar a minha aqui já para vocês, ó. A minha é superação. E aí, qual que é de vocês? Cada um coloca a sua, depois eu vou pedir para cada um fale rapidamente o porquê da sua palavra. Prof, tem que ser só uma palavra? Pode ser uma frase, pode ser... Ah, tá. Fechou. Valeu. Só não coloca um texto. Não, coloquei 3 palavrinhas só. Ah, ótimo. Hoje de manhã eu preciso que colocar um texto, não. Escrever tudo que foi perto de meu Deus. Não, não vou fazer a Bíblia ali, não. Foi uma frasezinha curtinha. Tá ótimo. Quando terminarem, pessoal, dá um joinha, por favor, para eu poder me organizar e já liberar para vocês poderem fazer a fala de vocês. Professor, pode falar? Ah, tá, beleza. Refrigerante também ok? Acho que a maioria já terminou, né? Eu vi que então na primeira, a professora Jane, vou compartilhar dela. Deixa eu ver, acho que chegou mais alguém, vamos ver. Olá, prof. Maurício, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tô entrando aqui, abri o WhatsApp para abrir o link no computador também. Só um momentinho. Beleza, vou aguardar então, prof. Tá te colocando seu nome aqui. Logo após a prof. Fernanda. Professor Maurício. Ai. Eu vou pedir, pessoal, para que vocês já compartilhem conosco, né? Qual foi a frase, qual foi a reflexão de vocês, tá bom?
Prof. Jane aqui. Prof. Jane, você é a primeira. Olha, professor, é uma frase que eu não consegui colocar só uma palavra. E o que você me mostrou, professor Juvenal, é que ter um bom professor faz toda a diferença. Que diante de todas as dificuldades, a gente não pode desistir, nunca desistir. Obrigado, prof. Ter bons alunos, bons professores também muda bastante. Ter uma equipe que trabalha junto, que também tem vontade. Então, parabéns a todos vocês, tá? Muito obrigado. Vou continuar, senão a gente não tem tempo de fazer o relato. Prof. Vivi. Então, eu trabalhei, para mim foi um aprendizado colaborativo, né? Porque principalmente nas nossas salas individuais lá, nós trabalhávamos bem juntos, né? E houve um compartilhamento de conhecimento e experiências. E é muito bom os formadores, porque a gente troca muita experiência, né? O que dá certo na minha escola, eu compartilho com vocês, o que dá certo na escola de vocês, vocês compartilham com a gente. Isso não só nas nossas reuniões, mas principalmente agora, na apresentação dos projetos, a gente vê quanta criatividade os nossos professores conseguem empregar nas suas experiências aí, no que estão fazendo em sala de aula. Ótimo, prof. Isso mesmo, né? Parabéns pelo seu compartilhamento. Prof. Maia. Tá mutado, acho. Tá mutado, prof. Maia. Aí, agora sim. Gratidão pelo compartilhamento, pelas experiências trocadas. Acho que teve muita paciência, tanto do professor quanto dos meus colegas, porque eu, por não... eu ser totalmente leiga em relação ao pensamento, né, a pensamento computacional, as plataformas e tal, acho que nas salas houve muita troca e muita paciência para ensinar, né, e superação em cada encontro. É isso. Ótimo, prof. Obrigado pelo seu compartilhamento. Prof. Daniele. Então, para mim, eu coloquei ali gratidão e superação, porque, assim, até esses dias eu comentei com um colega meu também, cursista de outra área, que foi, acho que de tantos os formadores que eu já fiz, foi o primeiro que eu consegui falar, que eu não fiquei nervosa, que eu consegui participar, que eu me senti bem, me senti acolhida. Então, assim, para mim, só tenho que agradecer, prof, de verdade. Obrigado, prof. Obrigado pelo seu compartilhamento. A gente está aqui para isso. Muito obrigado. Prof. Maureen. Eu achei que esses momentos que nós tivemos juntos, né, foi um momento de construção de uma experiência que hoje nós temos. Então, cada curso, cada aula, a gente foi aprendendo um pouquinho e conseguimos construir o que a gente chegou no resultado, que nem foi a aula passada, né? E também em relação ao relato de implementação, que a gente conseguiu implementar, fazer com que os alunos conseguissem resolver o que a gente estava propondo para eles. Então, por isso que eu falo que é uma construção. E hoje virou uma experiência para nós. Obrigado, prof. Parabéns também. Prof. Juliano. Boa noite a todos. Eu coloquei, professor, companheirismo. Primeiramente, o professor, né? Muito parceiro, prestativo demais. E os professores companheiros, né? Porque até agora eu tô tropicando ainda, né? Mas ano que vem, Deus quiser, vamos fazer a inscrição de volta para se aperfeiçoar um pouco mais, né? Mas a minha palavra eu escolhi companheirismo porque dentro desses 2 meses e meio a 3, na verdade, eu fui bem acolhido, né? Todos os grupos que foram feitos que eu participei, todo mundo me ajudou, porque é o meu primeiro curso ainda, né? Aí, estamos aí. Mas é isso. Eu fiquei muito feliz, eu achei que, assim, que seria complicado, sabe? Um pouco mas eu gostei bastante. Gostei, ano que vem, Deus quiser, quero fazer mais. Obrigado, prof. Juliano. Prof. Heloísa. Concordo com todos. Acho que foi uma experiência muito boa, até porque foi primeiro formadores meu também.
E também primeiro ano com pensamento. Eu também estou engatinhando ainda para aprender cada passo. E com certeza abriu muito a minha mente para saber se eu estou fazendo mais ou menos o certo, se está indo na direção em que todos estão indo também, que a gente precisa ter um norte, né? Então, acredito que como não teve nenhum curso, nada anterior a pegar essas aulas, esse foi, assim, excepcional. E o professor também, agradeço muito por tudo. Obrigado, pessoal. Prof. Ronaldo. Oi, professor, boa noite, colegas. Eu escolhi essa frase aí, aprendizagem em pares, porque eu aprendi melhor, já tinha ouvido falar, mas aprendi melhor o significado aí dessa frase, dessa metodologia com o professor Juvenal, né? Sempre dividindo em grupos, e eu dividi também lá na minha sala de aula, os alunos em duplas lá, e surtiu o melhor efeito também, né, do que sozinho. E aí um ajudou o outro, e foi muito bom. Eu aprendi isso e estou levando também para a sala de aula mais e mais essas atividades em duplas, principalmente no pensamento computacional, né, onde um aluno complementa o outro. Então, professor Juliano e os colegas, eu só tenho a agradecer, né, porque eu aprendi bastante com vocês esse período aí que nós convivemos juntos. Obrigado, prof. Ronaldo. Prof. Fernanda. Para mim, eu acho que eu coloquei essas 3 palavrinhas: crescimento, aprendizado e superação. Então, para mim também é tudo meio novidade, né? Apesar de eu estar com pensamento computacional do meio do ano para frente, eu tive assim um pouco de dificuldade. Não é um pouco da minha área, então, mas para mim nessa jornada foi muito legal. Parabéns, prof. Obrigado. Prof. Maurício. Está conseguindo falar? Sim, professor. Ué, eu tinha digitado aqui. Deixa eu ver. Calma, deixa eu recarregar a página. Tá. Eu até mesmo tinha feito no seu, acho, professor. Aí acabei dando uns Ctrl+Z ali e voltou essa escrita novamente. Pessoal, para mim também é uma evolução, na verdade, e sabedoria e gratidão, porque junto com vocês aí eu acabei aprendendo muito, porque como a professora Fernanda acabou citando aí, eu também peguei agora no meio do ano as aulas, e para mim foi tudo novidade, porque eu sou bem leigo na parte ainda aí de programação, tive uma oportunidade de pegar as aulas, aceitei. Vejo que é um grande privilégio para a garotada de hoje em dia, porque eu tenho aqui uns 10, 12 anos que eu saí da escola e a gente não tinha esse privilégio aí. E tem muita coisa a se aprender, muito privilégio dentro do pensamento computacional, só que o que eu vejo é que o jovem de hoje ainda ele não acordou para tudo isso. Mas sou grato pela equipe aí, pelo professor, por ser gentil sempre com nós aí. Era isso. Obrigado, prof. Maurício. Então, vou fazer o meu, né, pessoal? O meu, deixa eu ver aqui. Último, né, o meu último. E a minha palavra é superação. Eu tenho uma fala muito sistemática com os meus alunos que nada que é bom vem fácil. De que ninguém chegou no topo de maneira fácil. Todas as pessoas que são grandes hoje no mundo ou que conseguiram chegar em algum lugar, né, chegaram porque trabalharam bastante, se esforçaram bastante, né, lutaram bastante, então conseguiram chegar lá graças a isso. Então, assim, eu falo muito isso para os meus alunos e agora, assim, para vocês, eu falo assim, esse ano foi um ano que mudou muito, tá? Mudou muito a minha vida. Já me mudei 3 vezes de casa este ano, para você ter uma noção. 2 semanas atrás eu estava em um outro escritório, um outro layout. Então a gente está mudando de casa, mudando a questão de trabalho. Eu sou PSS, eu tenho 40 aulas em sala. Então, assim, além das 40 aulas, eu tenho ainda 10 aulas de formador, então são 50. Então, assim, é muito gratificante chegar aqui no final da jornada eu brinco com assim, cheguei sem estar louco, sem
né? Consegui chegar ao final da jornada tranquilo. E para quem é PSS, eu tenho essa questão, né? Como eu não consigo estar no concurso, eu sempre tive o objetivo de crescer. E eu vi o Formadores uma opção, de conseguir crescer, de conseguir compartilhar um pouquinho do que eu sei. Então, essa jornada foi realmente para mim uma superação. Eu vim da programação e da robótica, o pensamento computacional, né, intermediário, que é totalmente diferente. Por mais que sejam a mesma plataforma, é a mesma questão, mas é totalmente diferente uma coisa da outra. Né? Então, foi realmente para mim uma superação e eu estou muito, muito orgulhoso de vocês, muito feliz por vocês, por terem conseguido. Se a gente comparar para pensar no início da jornada, muitos vieram falar comigo, professor, não sei nada de programação, eu estou querendo desistir, não aguento mais. E conseguimos chegar até aqui, conseguimos concluir a jornada. Então, só tenho a agradecer a vocês por terem estado comigo essas 10 reuniões e por, né, fazerem parte desse período da minha vida, né, 2 meses e meio. Bom, para a gente continuar, vamos continuar, né? Vamos finalizar nossa reunião hoje de uma maneira legal. Vamos para o nosso check-out? Então, esse check-out, pessoal, serve para você avaliar tudo. Tá? Você vai avaliar toda a jornada, o que você aprendeu, como que você se encontra na jornada. Se você tem algum comentário para a aula, a jornada foi assim, mas eu achei que poderia ser assim, né? Poderia ter uma mudança, vai ter um espaço para você poder também falar. Então, usem esse espaço, porque eles realmente abrem esse formulário depois e observam, olha, esse componente que a gente está aqui hoje, que é o intermediário, ele só existe porque professores comentaram que precisava de ter uma formação para quem já é intermediário. Então, né, talvez eles colocaram na aula, por que não um inicial, por que não um aprofundado, né, um pensamento computacional aprofundado, para que a gente consiga ter, né, cada vez mais apoio e também que a gente consiga, né, completar o nosso conhecimento. Então, né, coloquem ali no nosso checkout, por favor. Eu acho só que não vai ter, deixa eu lembrar aqui, se não me engano, não tem ali pensamento computacional intermediário, vai ser colocar em pensamento computacional oitavos anos, tá bom? Não vai ter o intermediário. Tem pensamento computacional e ensino fundamental. Isso mesmo. É que não vai ter o intermediário, né? Vai ser só o fundamental mesmo. Tranquilo. A turma, pessoal, é a turma NA, tá? Prof, eu caí. É para fazer o Forms agora? Isso para eu esse informes aí, tá? Ele é um checkout da jornada. Enquanto você fazer o checkout, pessoal, já vou postar aqui, vou compartilhar aqui já para vocês, ó. Compartilhar aqui para vocês a nossa ordem de apresentação, tá? Iniciamos hoje com a professora Jane, aí professor Ronaldo, professor Juliano, professor Heloísa, professor Maurício, professor Fernanda e professor Ismael, tá bom? Aí deixa eu colocar já os feedbacks aqui embaixo.
Prof, ali na disciplina, pensamento computacional não está o intermediário? Pode ser o fundamental mesmo, prof, tá? Ensino fundamental, 8º ano, é isso? Isso. Vendo, pessoal, quem terminar, dá um joinha, por favor. Prof. Viviane terminou, prof. Ronaldo também. Ótimo. O Maurício também terminou, ótimo. Prof, ainda não, tem um Fernanda monte de também. pergunta. Tranquilo, prof. Prof. Mauro terminou? Beleza. Pessoal, todos terminaram? Tem alguém que ainda não? Acho que todos. Então, deixa eu voltar ali para a nossa planilha. Vou compartilhar com vocês ela também. Então, pessoal, nossa planilha está aqui, tá bom? Eu coloquei já os feedbacks do lado. Então, a prof. Jane, quem faz feedback é a professora Viviane. O prof. Ronaldo, quem faz o feedback é a prof. Maulen. O prof. Juliano, que faz o feedback, é a prof. Ismael, é a prof. Daniele, desculpa. Para a prof. Heloísa, quem faz o feedback é a prof. Ismaela. Isso. Para a prof. Fernanda, o prof. Maurício. E da prof. Ismaela, daí a prof. Fernanda, para encerrar nosso feedback de vocês, tá bom? Vou mandar este link lá no chat. Então, chegou a hora de mostrar suas construções. Agora é o momento de apresentar tudo o que você construiu ao longo dessa jornada. Mostre sua implementação, destaque as estratégias, os caminhos trilhados e os desafios superados. Use esse espaço para compartilhar suas práticas e criações
refletir sobre a experiência vivida no mundo do GCraft, explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática educativa. Você também fará um feedback para um colega, usando, né, a planilha compartilhada para mim. Para que possamos aproveitar bem essa missão, confira os combinados. Então, né, para quem vai apresentar, primeira pessoa, a professora Jânia, então, ó, checklist dos nossos combinados de hoje. Você terá 7 minutos, tá? Deu 7 minutos, eu vou começar a espanar emoji aí, tá, ó. Até a pessoa daí... Mas não é, pessoal, não é que qualquer emoji tu tem que parar na hora, tá? Deu emoji aí, tu vai já encaminhando para encerrar. Bom? Siga o roteiro da sua missão, né? Então siga o seu roteiro e respeite o tempo disponível. Compartilhe sua criação com a aldeia, conosco, no portal do Google Apresentações. Então, pessoal, quem vai apresentar? Tá? Professor de História. Só que negócio de contexto social, gosto muito disso. Então, fala como que é a sua escola, como que é o seu laboratório. Apresenta para nós, olha, professor, meu laboratório de informática é assim. Eu tenho tantos alunos. Nessa turma aqui, eu escolhi o cestinho da manhã. Cestinho A da manhã. Terrível, professor, tem 35 alunos. É um mais maroto que o outro. Nos passa um feedback de como que é essa turma, tá bom? Para que a gente consiga também olhar um pouquinho e entender como que foi a realidade que você enfrentou, tá bom? Nós, né, vamos então observar a sua apresentação. Observe atentamente as construções dos colegas, sem interrupções. Use o chat para mandar elogios e perguntas. Registre seu feedback na planilha compartilhada. Evite comparações entre as construções apresentadas. E participe da missão nos momentos indicados. Tá bom? Então, cada um vai participar no seu momento aí, dando o seu feedback sobre o colega. Então, para a gente iniciar, Professor, tudo certo? Tudo certo, professor. Então, pode compartilhar. Prof, eu vou abrir um timer aqui. Para mim, eu vou cuidando aqui o tempo. Pronto, prof. Jane, 7 minutos. A turma é sua. Ok, vamos lá. Moro na cidade de Jussara. É uma cidade com 7.000 habitantes, 4.800 votantes. A nossa escola é um colégio estadual e só tem um colégio estadual, só tem uma escola municipal. E os alunos que eu dou aula é do primeiro ano C à noite. É uma turma que tem no colégio à noite de primeiro ano e uma turma de terceiro ano. São alunos que vieram para período noturno, porque muitos estão no Jovem Aprendiz, eles estão, então, trabalhando e com o serviço não tem como frequentar a sala de aula no seu período, então eles migraram para o ensino noturno, e essa turma, ela se iniciou, né, no começo de abril, por aí, tá? Não tinha, só tinha um terceiro. É uma turma bacana, existem aqueles alunos comprometidos e existem aqueles que frequentam só raramente a sala de aula, mas quando a gente trabalha na sala de informática, que a gente vai para o computador, é sempre gostoso, é interessante, e isso chama a atenção dos alunos. Quando a gente falou da implementação dentro da disciplina de arte com pensamento computacional, eles resgataram a memória que eles tinham daquilo que já tinham aprendido lá com a professora nas séries anteriores, com o trabalho do Scratch, né? E nem todos tinham a senha para fazer o trabalho. Eu iniciei, então, em sala de aula ali, né, com as crianças ali, com os estudantes, e o objetivo era, primeiro, ali o pixel art, na intenção de trabalhar com eles aquilo que a gente fez também aqui dentro do grupo de estudo, que foi muito legal. Conforme eu vinha aprendendo aqui, eu ia aplicando lá,
como o professor já disse anteriormente, eu não tinha nada de conhecimento dentro de pensamento computacional. E eu ia aplicando para eles aquilo que eu ia aprendendo aqui no grupo de estudo dos formadores. E foi dando certo. E agradeço a vocês pela experiência, pela troca, porque isso contribui para que a gente vá lá na sala e conduza as aulas com os alunos. É bem interessante essa troca, porque isso faz com que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho com mais segurança, né? Então, eu fiz com os estudantes uma recapitulação daquilo que eles já tinham de conhecimento sobre a plataforma e sobre, né, a criação dos movimentos ali, né, das variáveis, e aqui fazer aquela repetição dentro do que a gente tinha que fazer da programação. E assim eu fui seguindo, né? E essas atividades, elas se iniciaram ali em outubro. É uma aula na quinta-feira de arte no ensino médio. Uma aula teve prova, né, que não teve como. A outra foi feriado, foi dia 20, Consciência Negra. E esses feriados, para a gente que tem uma aulinha, é complicado. Então, não deu para se aprofundar da maneira como eu gostaria. Mas fica para frente para que a gente faça esse aprofundamento posteriormente, no futuro, aí com mais calma, desde o comecinho do ano, quando for possível trabalhar. E a gente, nessa atividade, levei os alunos para a sala de informática, onde lá eles executaram as primeiras noções ali com a programação, seguindo sempre os passos que eu aprendi, e a insegurança, será que eles vão conseguir? Será que eles vão perguntar algo que eu não sei e eu vou ter que incomodar o professor Juvenal? Mas não, deu tudo certo. E eles foram conseguindo e foram criando, coloquei eles em equipes, e eles foram, então, desenvolvendo ali as atividades, um ajudando o outro. O engajamento foi maravilhoso, foi muito interessante. Um falava, olha, isso assim, puxa lá, faz aqui. É muito bacana ver o trabalho em equipe que foi desenvolvido, e eles realmente criaram e desenvolveram ali as suas historinhas, os seus movimentos, as suas criações, né? Ali eles colocaram soluções de problemas com criatividade, colocou a eficácia do trabalho da plataforma também, foi muito bom. E eles conseguiram, né, alcançar o que a gente propôs, como o professor fez com nós na última aula. As crianças ali dentro da implementação conseguiram mostrar, né, o que aconteceu na historinha deles, no movimento que eles criaram, o foguetinho andando, o diálogo entre dois personagens. Essa é a professora Luana, a professora de pensamento computacional da turma, e foi ela que falou, que fez a observação. E eu coloco aqui numa reflexão final que o curso foi muito, muito proveitoso. O que a gente tira de informação dentro de um grupo de estudo como esses é enorme. A gente começa inseguro, pensando que não vai dar conta, mas com a condução do professor e a forma como ele explica, com a sua paciência e dedicação, a gente supera e acaba aprendendo além do que a gente tinha noção de aprender. Eu gostei demais de pensamento computacional. Isso abre a mente da gente para muitas outras formas de agir e conduzir as aulas, tanto dentro da minha disciplina de arte, que a gente pode fazer ali várias criações, utilizando várias ferramentas que o pensamento computacional nos mostrou, né? Então, aqui a gente coloquei ali coloquei um óculos ali para tampar a carinha deles, das equipes, né? Eles conseguiram atingir o objetivo, fizeram ali uma criação muito bacana, fizeram a programação. Essa turminha aqui foi até um pouquinho mais além, tá? Bem complexa ali, eles colocaram a navezinha seguiu, foi muito gostoso, professor, muito legal. E eu acho que é isso que a gente tem a dizer. Muito obrigada, agradeço muito a todos os professores e a você também, professor.
Obrigado, prof. Jane, parabéns, né? A sociedade, então, ela consegue ser menor do que a minha, olha só. A minha tem um pouquinho mais de 5 mil habitantes, tem 3 colégios estaduais. Mas muito obrigado, prof, pelo seu compartilhamento. Peço, então, que a prof. Viviane faça o feedback da professora Jane. Enquanto isso, prof. Ronaldo já pode se organizando. Ok. Pode começar, professor? Pode, sim. Vamos lá. Ai, Deixa eu pegar aqui. Começar. 7 minutos, então, prof. Bom, vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou Ronaldo. Eu sou aqui de Maringá, no Paraná. Um pouco diferente da professora Jane, né? Maringá já é uma cidade bem grandinha. Tem em torno de 450 mil habitantes e tem 32 escolas estaduais. E uma grande quantidade de escolas municipais, muitas mesmo, e além das escolas particulares e várias faculdades privadas e também a Universidade Estadual de Maringá, também pública. Eu trabalhei com o oitavo ano A, né? E aí eu busquei implementar ali os conceitos de listas de condicionantes, descondicionais, né, variáveis e operadores. E aí nós fizemos a implementação, né, ali em grupos também, né, em pares, e relacionamos a programação ao cotidiano dos nossos estudantes. Um dos objetivos foi esse, né, exercitar as habilidades deles de abstração. Como é que nós fizemos a implementação, gente? Nós trabalhamos ali um supermercado, né, uma lista de produtos de supermercado, tomando decisões estratégicas. Então, os alunos, eles tinham lá, criaram um valor para gastar nesse supermercado e também criaram os produtos dentro dele, como se eles fossem o TI lá do mercado, né? Então, no mercado tem a parte lógica de programação, onde estão os produtos, onde passa o código de barras, e tem também o produto lá na prateleira, que também tem que ter o preço dele, né? E aí nós fizemos dessa forma, né? Eu vou até colocar aqui rapidamente para dar continuidade à explicação, para ficar mais didático aqui, né? Aqui pegando aqui a implementação do nosso supermercado aqui rapidamente, que tem o videozinho lá, mas não fala direito, né? Pegou aí, né? Aí aqui, ó, deixa eu ampliar. Aqui a gente compra aqui os produtos, né? Os alunos comprariam os produtos aqui, e a ideia, gente, é que se o aluno tem R$50, ele tem que comprar o máximo que ele puder e não ultrapassar os R$50 e comprar no máximo 2 unidades de cada produto. Então, além dele aprender a questão da consciência financeira ali, ele também tem que aprender a fazer conta rápido e não extrapolar o valor. Então, coloco lá uma melancia de R$12, aqui eu tenho que chegar a R$48, R$49 ou até 50, né? E coloco lá no botão comprar. A nossa caixa, que é a Dani, diz que eu comprei R$43 e sobrou 7. Mas, por exemplo, eu poderia lá comprar a mais, né? Vamos pegar aqui. Vai me dizer lá que está faltando dinheiro, ó. R$78 eu comprei, né? E 728, acho que deu um erro aqui. Acho que eu comprei mais, estava na programação, alguns a mais. Mas vamos colocar aqui 4 bolos, que dá R$60. R$60 vai faltar R$10, né? Opa, peraí, deu uma pane aqui. 1, 2, 3, 4. Deu um errinho aqui, mas estava funcionando aqui, faltando R$10. Ele avisa, né, que está faltando o valor. Deixa eu voltar lá na implementação. E aí, os alunos tiveram que montar esse projetinho aí, né? Deixa eu voltar aqui. E aí eles usaram diferentes recursos, além do Start Lab, materiais impressos em PDF ali, né? E buscas também ali na internet para verificar a melhor forma, né, deles trabalharem isso. A organização pedagógica foi uma estratégia guiada ali, né? Os materiais, além dos materiais impressos.
Essa escolha foi importante, né, pois aproxima a programação no cotidiano sensível e concreto dos alunos, que é uma compra, que às vezes eles vão com os pais lá e nem sabem direito como proceder, né? Então, eles passaram a olhar melhor isso, né? Então, a preparação da atividade, a criação dos sprites, das listas, das variáveis, dos condicionadores, né? Eles criaram o palco, criaram o valor disponível, né? A variável, fizeram ali a aplicação também dos operadores, a operação de subtração e também de adição, né? Utilizaram lá dentro do Start Lab. Fizeram a resolução de problemas também, né? Entrou isso aí, né? E a verificação lógica passo a passo dos códigos. Participaram também o ambiente, né? Testaram diferentes combinações de compra e ajustaram os códigos. Utilizaram esses materiais que eu já implementei ali, né? E dentro das evidências ali, a gente trabalha nesse laboratório. A escola tem vários laboratórios, tem 6 laboratórios. Alguns são de tablets, outros são de netbooks, outros de notebooks, né? Porque tem ali também o pessoal da computação, de desenvolvimento de sistemas, né? Que utiliza outros laboratórios. E daí eu utilizei esse aqui, que é um bom laboratório, né? Tem um projetor para projetar ali na tela, né? E também aí os alunos vão fazendo ali, né? Aqui tem também, deixa eu ver se dá tempo de eu colocar um videozinho aqui, professor. Deixa eu ver se dá tempo de colocar outro aqui rapidinho. Que aqui mostra eles trabalhando aí, né? Não sei se está fácil de vocês. Então, cada um fez mais ou menos de um jeito ali, né? Eu criei uma amostra para eles e eles foram modificando ali, né? Tem o depoimento de 2 alunos aqui, né? Do Lucas. Ele disse assim: gostei muito da atividade do supermercado. Foi legal montar os blocos e usar as listas de variáveis para controlar o dinheiro. Aprendi como os comandos funcionam e consegui testar várias combinações de compras sem passar dos R$50, sem ultrapassar, né? O João Pedro também é um aluno lá do 8º. A simulação ajudou a entender melhor a lógica de programação, né? Usar sprites, cenários, condicionantes, deixou tudo mais fácil. Foi divertido organizar o código e ver o sistema calculando as compras. E, por fim, aqui os resultados, né? Essa lista que nós colocamos, né? Aproximadamente 80% da turma conseguiu concluir ali, né? Os resultados foi essa criação do cenário. A professora Angélica participou, né? E colocou lá que gostou muito da aula, né? É uma professora também de pensamento computacional, né? E ela gostou, né? Também do trabalho. E aí a implementação foi desenvolvida a partir dos estudos do GE, né? Um pouco do que eu aprendi aqui com vocês, né? Que me ajudou a implementar isso com os alunos. Acho que foi isso, professor. Bem sucinto aí. Ótimo, parabéns, professor Renato. Peço, então, rapidamente que a professora Maureen vai se organizando para dar o feedback para o professor Ronaldo. E agora o professor Juliano, é você. Professor, o professor consegue espelhar para mim aí? Tá, vou tentar pegar o seu aqui, então. Pega o meu aí, que se eu colocar aí, eu tenho certeza que eu consigo sair aqui ou apagar alguma coisa. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Sorte super, eu acabei de baixar todos os arquivos de vocês. Aí, aqui. Deixa eu jogar para a tela de cá. Pessoal, já estou fazendo a correção, tá? Final ali de vocês, dando feedback já, certinho. Então, professor Juliano, 7 minutos, pode começar. Ô, professor, se o senhor puder, coloca o meu, pode pôr lá no finalzinho onde eu fiz um vídeo lá. Eu vou ser bem breve, que não tem muita coisa que falar também, porque, na verdade, eu pedi ajuda para minha professora de... Essa atividade é para... A atividade, ela foi feita numa escola do campo, né?
Eu trabalho aqui no Núcleo Regional de Umuarama, na cidade de Alto Piquiri, num distrito de Mirante do Piquiri, né? Bem pequeno. A minha escola tem 21 alunos só. Aí a gente fez trabalho com a turma do 8º ano, né? Pedi ajuda para a professora de matemática, porque nessa parte aí de computação, de 0 a 10 eu sou acho que 2, no máximo, eu acho. Só sei ligar o computador por enquanto. Meu primeiro formadores também ainda, né? Estou apanhando bastante ainda, mas vai dar certo. Daí pedi ajuda para ela, daí ela desenvolveu um trabalho com eles, né? E eu participei. Para os meninos lá, como é uma área rural, eles pescam muito, sabe? Aí eles reclamavam de muito lixo nos rios lá que eles vão pescar e tal. Aí a professora desenvolveu com eles um trabalho, daí eu participei para não poluir os rios, né? Daí tem um vídeo aí, se o professor puder colocar para mim, que eles fizeram Essa daí, atividade no é para Scratch daí, conscientização contra a poluição do um meio trabalho ambiente. para não poluir os rios daí. Eu acho que é esse. Não, esse não é. É outro professor. Eu também nem sei qual que é, porque eu também para pôr, também eu também pedi ajuda, que eu também não sei colocar. Eu não sei em qual parte foi colocado. E aí não é aí também não. Vai falar de sexta-feira, é isso? É, vai ser acho que Essa um desses. atividade Eu acho que é o outro. É esse. Aí esse aí foi o trabalho que a professora desenvolveu. Daí era para até fazer para espelhar, mas eu não sei mexer, daí aí foi filmado na tela do computador daí. Acho que não ficou muito bom. Ficou longe, professor, era para ter filmado mais perto. Mas é isso, foi desenvolvido um trabalho no Splash para poder não poluir os rios daí, né? Aí foi feito com a turma do 8º ano da escola, é poucos alunos, são só 7. Daí, Gabriel, se terminou, pode pôr para rodar a atividade, tá? Pode colocar? eu pedi para ele pôr para rodar, mas só que daí ficou longe. Aí fizeram para não poluir, que eles comentavam que iam pescar, daí muito lixo. Aqui o rio que corta o distrito lá divide duas cidades quase ao meio, né? Diferencinha pouca, daí o pessoal joga muito lixo. Mas o mais é isso aí mesmo, professor. O trabalho foi desenvolvido, eu recebi muita ajuda, porque se for para me fazer, não saía. Porque é verdade, não tem jeito. Infelizmente. Tranquilo, professor. Parabéns pelo seu trabalho, pelo esforço, né? A gente sabe que Obrigado. iniciar com programação, para quem não conhece, né? É algo bem complicado, mas parabéns. Espero que continue ano que vem no Não, Formadores, tá? ano que vem de novo. O meu diretor já falou que do ano que vem eu tenho que ir de novo. Ótimo, prof. Parabéns, então, tá? Obrigado. Peço para a prof. Daniele fazer o feedback do prof. Juliano, por favor. E agora, então, para a prof. Heloísa. Prof. Elo, pode te organizar aí para poder compartilhar conosco. Aí, tá aparecendo, né? Sim, prof. Então, eu acho que no começo, Prof, só vai lá em cima em apresentação de slides, por favor. Vai ficar maior a tela. Aperta de compartilhar. Isso. Só para contar um pouquinho, né? Como eu comecei depois, eu tinha começado com a turma da tarde, mas aí como eu comecei a pegar mais aulas, bem naquela semana ali, eu não consegui trabalhar com a tarde, aí eu passei para a noite. Então, acho que muitos não ouviram, né, um pouquinho sobre mim lá do comecinho. Então, meu nome é Heloísa, eu trabalho no Colégio Estadual Antônio Milintonelli, aqui em Guamiranga. Então, a NRE de Irati, não sei se já ouviram falar, também é uma cidade pequenininha, tem 2 colégios estaduais somente, e eu trabalho com o pensamento esse ano, então peguei na metade do ano, mais ou menos, então também estou iniciando. Eu trabalhei com os alunos do primeiro ano do ensino médio, já conhecia eles porque eu sou professora de ciências, na verdade,
ciências e biologia. Aí fui para a área da programação, então bem diferente, né? Então a gente começa a ter esses desafios, mas foi muito legal, achei que me desafiei bastante, assim, e consegui fazer bastante coisa na programação. E agora, em pensamento também, como o professor falou antes, é um outro mundo. E devagarinho a gente vai aprendendo as coisas, né? Então, trabalhei com uma turma de 30 alunos do ensino integral, 28 a 30, né? Eles vão mudando durante o ano, então mais ou menos isso. É uma turma bem boa de se trabalhar, no sentido de tudo que a gente coloca para eles, eles fazem, a maioria deles. Alguns, claro, sempre tem aqueles que não fazem ou entregam um pouco atrasado, né? Mas todos fizeram, então foi uma coisa já, um ponto positivo. Eu fiz um trabalho com o valor de 30 pontos para eles, porque se não colocar valor, eles não fazem, né? Já falam assim de início. E como eles já tinham visto o Scratch ano passado, assim, não tanto comigo, eu achei legal para trazer, né, todo o conhecimento que a gente viu esse ano, juntando com o Scratch e fazer essa atividade com eles. Aí, eu pedi para eles fazerem um trabalho, seja um jogo ou uma conversação dentro do Scratch, do jeito que eles quisessem. Deixei bem livre, assim, questão de tema e tudo mais, para saber o que eles iam criar. Que eu acho que quando a gente deixa eles trabalharem em grupos, né, que foi em grupo também, as ideias deles são muito legais. E apareceram trabalhos bem diferentes. Aqui tem uma foto dos alunos ali fazendo. A gente tem uma sala específica só com computadores. Então, cada um tem um computador. Então, é uma coisa que ajuda imensamente, né? A não ser quando a internet está meio ruim, senão as coisas são bem tranquilas de realizar. Eu tenho uma aula de manhã e uma tarde com eles, então, às vezes, o conteúdo fica meio picado. E como é integral, muitos faltam muito à tarde também. Então, às vezes demora muito para trabalhar um conteúdo inteiro com eles. Mas eu realizei em 4 aulas e o que não deu tempo de fazer, eles fizeram sozinhos em casa. Então, eles conseguem fazer. E algumas imagens aqui do que foi feito, alguns trabalhos. Não coloquei muitos para não repetir, mas, por exemplo, esses. Não sei se seria legal colocar ele em ação ou só mostrar a foto, mas eu coloquei aqui de um dos alunos, que é o gatinho voador. Ela fez tipo um joguinho com moedinhas que ele vai pegando as moedinhas conforme vai jogando. Então já foi uma coisa bem interessante. Deixa eu achar o outro aqui. O segundo é uma conversa na verdade, um quiz. Ela faz perguntas, a pessoa responde ali embaixo, e aí ela vai fazendo mais perguntas. Então tem mais 5, 6 perguntas. Então, esse foi o segundo grupo. E mais um, só para exemplificar, esse grupo fez um trabalho de captura de zumbis. Aí tem um bonequinho branco ali, ele vai atirar nos verdinhos para ir contando pontos. Então, todo o trabalho que a gente fez e conversou durante as aulas foi colocado aqui no trabalho deles. Eu achei que foi bem desenvolvido, eles se envolveram bastante e eu gostei muito de fazer esse tipo de trabalho com eles e eles também realizaram, porque tem alguns que não fazem nada se você não ficar forçando, insistindo e dizendo que vale nota e tal, e tem que ficar pedindo muitas vezes para eles entregarem. E dessa vez não, todos fizeram, então achei que foi bem mais positivo. E acredito que nos próximos formadores vai ser bem melhor, você vai conseguir explicar muito mais, fazer muito mais do que isso. Então, acho que era isso, resumidamente, assim. Parabéns Obrigada. pelo seu projetinho, pelo seu trabalho, né? E assim, eu vejo assim um pouco de quando eu comecei em pensamento em vocês, você, professor Juliano, professor Jane, a gente tem medo, a gente tem muita imaginação, muita vontade de coisa para fazer, mas temos aquele receio, né? Então, parabéns a vocês por terem conseguido realizar, tá? Ficou muito bom para vocês. Peço agora, então, deixa eu ver aqui na ordem, que a Prof. Ismaila faça o feedback para a Prof. Elô, por favor. E agora,
Prof. Maurício, pode já se organizar para apresentar. Apareceu para vocês aí, pessoal? Sim, prof. 7 minutos. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Maurício. Eu acabei realizando o trabalho. Ele saiu um pouco fora do padrão do Scratch ali, como eu comentei com o professor, que eu estava fazendo outro tipo de programação. Era baseado com alunos do primeiro ano, a gente estava no Alura Start, e lá surgiu uma unidade que usava uma determinada plataforma chamada LinkedIn. Para mim, eu achei muito interessante e algo inovador, porque acaba ocorrendo o quê? Antes de eu iniciar também falar do núcleo, eu sou do núcleo de Francisco Beltrão, atuei no município de Barracão, que faz divisa com Brasil, Argentina e Santa Catarina, e eu moro aqui também em Santo Antônio do Sudoeste, ao lado da Argentina. Então, eu tenho que me locomover de cidade para ir atuar nas aulas em si. Eu sou professor de filosofia e história. Voltando ao foco de novo, peço desculpa aí por ter me atrapalhado. Como eu comentei, eu fiz sobre o LinkedIn. Eu achei uma plataforma fundamental que literalmente acaba trazendo um contexto de evolução para o aluno. Por quê, pessoal? Dentro dessa plataforma, eu percebi que eles têm uma vasta... Um exemplo, eles têm uma boa parte de eles poder explorar profissões futuras. E até mesmo eles, dentro do Alura, eles tiveram que, de uma determinada parte da unidade, eles tiveram que criar um currículo deles e tudo mais. Expliquei sobre, que a maioria não tinha muita noção. Aí que automaticamente tudo que eles fazem em programação acaba contribuindo para o futuro deles, porque automaticamente, como a gente já está autodependente da tecnologia, hoje em dia a programação vai ser algo comum para eles trabalhar. E dentro de tudo que eles fazem dentro da sala de aula, dentro das programações, aí acaba gerando certificados a eles, que isso pode futuramente sim dar uma suposta chance a eles. E dentro do LinkedIn, eles conseguem fazer o quê, pessoal? Eles conseguem explorar profissões e empresas para eles impulsionar esse currículo, para futuramente eles poderem se candidatar a alguma vaga de emprego fora da própria cidade que atua. Porque, um exemplo, Barracão tem 11 mil habitantes. Santo Antônio do Sudoeste, onde eu moro, tem 23 mil. Então, querendo ou não, acaba sendo meio limitante as vagas para a evolução deles. E dentro desse aplicativo, eu não sei se vocês já trabalharam, mas ele dá uma vasta vaga. Então, vai te deixar com a possibilidade de você impulsionar seu currículo até mesmo lá para São Paulo, entrar em contato com as empresas de lá. E também ele te ajuda e te auxilia para a tua profissão futura. Que nem um exemplo, a maioria dos jovens hoje em dia, eles ainda não têm muita decisão do que eles querem. E dentro desse aplicativo, eles conseguem buscar cursos, ver profissões futuras, onde automaticamente eles conseguem ter uma visão melhor, que tipo de curso eles devem fazer, que tipo de pós-graduação, coisas do tipo. Coisa que quando eu comecei a estudar, eu não tinha orientação nenhuma, eu nem sabia de nada. Foi meio por influência de uma professora e segui e estou aqui. Aí tem uma imagem aqui deles dentro do aplicativo em si, é como se fosse uma rede social mesmo, pessoal. Eles conseguem ali ver tudo, eles conseguem, um exemplo, aparecia a Ravan ali, as empresas grandes, empresas que, como que eu posso dizer a vocês, que elas são mais amplas, mais desenvolvidas, eles conseguem enviar seus currículos, eles conseguem até mesmo ser convocados por vagas através desse aplicativo. Tem alguns depoimentos de alunos, o Samuel. Eu peguei só alguns comentários para, no caso, não acabar ser muito vasto. A sala iniciou ali com 50 alunos, agora a gente está perto dos 30. Bastante gente acabou desistindo. Até mesmo o colégio lá que eu atuo tem colégio estadual e municipal junto. Então tem uma divisão lá, mas tem 2 laboratórios. O que eu usei para eles, o laboratório de informática, tem 23 computadores e 13 Chromebooks. Então automaticamente acaba suprindo a necessidade dos alunos que estão presentes hoje. Aí tem um comentário do Samuel, que ele diz que na primeira impressão, o LinkedIn me forneceu várias propostas de cursos, segundo a minha especialidade, sendo ela a escrita e criatividade. Até mesmo esse aluno desenvolveu um livro, ele apresentou agora alguns dias atrás.
Vejo que além do fornecimento de cursos para especialização em minha área, também analisei que o site avisa sobre propostas de emprego, de estágios, até mesmo emprego de mais especialidade e profissionalidade. No fim, minha conclusão é que o LinkedIn é um site muito útil quando se trata da procura de emprego, cursos ou para especializar em outra área de interesse, além de que a pessoa goste ou tem certa técnica. Como eu falei a vocês, ali dentro do LinkedIn acaba dando uma ampliada para os alunos que estão agora no processo de desenvolvimento deles, porque isso é muito fundamental. Muitas vezes tem muitas pessoas que a gente percebe que elas se lançam para determinados trabalhos ou profissões que, no fundo, elas acabam se arrependendo. E se tu tiver um meio de informação para ser mais claro as coisas, isso acaba te ajudando a tomar uma decisão mais correta. Aí a Amanda também falou que é uma plataforma muito boa para estudantes que querem começar a construir sua carreira profissional desde cedo, pois ele oferece muitas oportunidades, cursos e conteúdos complementam o aprendizado, podendo também apresentar o próprio currículo. O site permite conexões com profissionais e empresas, abrindo portas para os estágios e vagas de emprego. Aí só vou ler mais o da Larissa aqui, para não enrolar muito. A Larissa diz o seguinte, que através do Alura ali, ela conheceu o curso que fez, né? Achei a plataforma eficiente, pois nos permite buscar oportunidades de emprego ou cursos profissionalizantes. Através do LinkedIn é possível aprender com especialistas, ampliar o conhecimento na área que deseja trabalhar futuramente e criar conexões valiosas. Outro ponto positivo que me chamou a atenção foi a possibilidade de anexar seu currículo, deixando ele visível a empresas que futuramente possam se interessar, possivelmente me contratar. Então, como eu falei a vocês, o LinkedIn é uma plataforma muito boa para o pessoal de agora, que eles estão se desenvolvendo, porque te dá uma vasta possibilidade de você poder jogar o seu currículo para uma empresa, às vezes, numa cidade mais distante, que você tem um determinado sonho para alcançar, e isso, às vezes, antes mesmo de você ir para lá, você já pode ir até mesmo contratado dentro dessa plataforma. Aí, os resultados alcançados, tinha um videozinho introdutório aqui da pedagoga, referente à implementação, e aqui tem só mais umas imagenzinhas dos alunos, e era isso, pessoal. Fico por aqui para não enrolar muito e não tirar muito tempo de vocês também. Parabéns, prof. Obrigado pelo seu compartilhamento. Peço já para o professor Ronaldo fazer o feedback para o professor Maurício. E, enquanto isso, a professora Fernanda já pode se organizando. Pessoal, alguns de vocês eu já fiz a correção. Tá? Enquanto vocês estão falando aqui, eu estou fazendo correção. Na verdade, eu já corrigi todos eles. Né? Quem já enviou tudo certinho. Eu estou só postando já a correção de vocês, tá bom? Mas não criar zoom, então dei uma olhadinha já. Fernanda, certo? Professor Maurício, só para de compartilhar essa tela, por favor. Obrigado, prof. Vou compartilhar a minha, professor. Peraí. Vai apresentar a tela, por favor. Isso, obrigado. Tô sem óculos hoje, tá difícil. Bom, eu sou a professora Fernanda, moro numa cidade bem pequena, Conselheiro Mairinque, Paraná, tem 4.000 habitantes. A escola onde eu estou dando aula tem 148 alunos. É uma escola pequena, né? É uma escola, na verdade, aqui só tem duas escolas estadual, ensino médio e ensino fundamental, que são separadas. Como eu ainda sou leiga nessa parte, né? E tive um pouco nessa questão de dificuldade, porque não é a minha área, né? Desde quando praticamente eu me formei, estava sempre dando aula de língua portuguesa, né? Ou há 3 anos na educação especial. Então, esse ano apareceu essa aula aí de pensamento computacional e eu acabei pegando. Como se no meio do caminho ainda, né? Tive um pouco de dificuldade, porque a minha turma, são 2 turmas do 8º ano, uma do 8º B e a outra do 8º A. O 8º A somente tem 10 alunos de manhã, e a turma do 8º B é um pouquinho maior, com 20 alunos. Então, assim,
Os alunos também ainda não tinham muito conhecimento do pensamento computacional, porque desde o começo do ano eles estavam com uma professora, e a professora começou a pegar atestado, então eles tiveram poucas aulas. Então, logo quando eu peguei, eu fui olhar, né, o que na verdade eles estavam, já estava praticamente no segundo trimestre, então eu tinha que entrar lá no conteúdo do segundo trimestre. Até o conteúdo que eu entrei, praticamente eles gostaram, porque trabalhava planilha, daí a fazer também a questão de slides, né? E agora, nesse terceiro trimestre, veio aí, então, esse aí da recursão, né? Que foi até um dos da aula passada, né? Que o professor falando aí, eu lembrei, porque praticamente era uma coisa que eu também não conhecia. E quando eu fui trabalhar com eles, então eu entrei com eles na parte da figuras geométricas, né? Perguntei primeiro, apresentei para eles as formas geométricas, claro que eles já sabiam, né? E daí, a partir disso, nós fomos, né, assistimos aí aquele vídeo do Alura, né, da Alura, para a gente poder entender o que era, então, esse projeto aí da recursão. E no primeiro momento, né, nós fomos no laboratório, cada aluno aí acessou o seu projeto, explorou aí, né, a questão de criando aí vários desenhos, né, eles entenderam, né, o que na verdade era a recursão, a questão daí da repetição, e trabalhando aí também a questão da geometria, né. Aqui mostra eles, né, eles aprenderam, então, a montar os comandos automatizados para gerar diferentes formas, desenvolvendo pensamento computacional. Trabalharam, então, com repetições e variações, aproximando-se da lógica recursiva na criação de padrões complexos. Então, em todos os momentos, eu atuei, então, como mediadora, né, durante todo o processo, incentivando aí a colaboração, raciocínio lógico e a resolução de problemas. O que eu notei nessa turma? Que tem alunos que realmente têm muita facilidade, como se diz, pega mais rápido do que eu, né, como professora. Conseguem entender ali, olha, aqui está errado, onde que está certo, né? E tem alunos que já têm muita dificuldade, né, nessa parte da computação e nem gosta muito. Então, o que aconteceu? No final aí, para poder ajudar, aquele que estava na frente sentou do lado do outro para poder ir tentando entender, porque eles perceberam que esse projeto aí da recursão era mais difícil do que aqueles outros que eles viram anteriormente, né? Mudei, o que eu fiz? Perguntei alguma coisa, professor. Eu vou lá para frente, peraí, só terminando aqui. O que eu achei, né, nessa questão dos resultados, como que foi? Foi bastante positivo, né, e eu vi essa questão aí do desenvolvimento dos alunos. Durante as aulas eu observei o engajamento, né, um ajudando às vezes o outro, principalmente na parte aí da dificuldade, no momento que eles podiam criar, testar, né, ajustar, porque tem aluno que eu percebi que eles querem fazer igual lá do projeto do instrutor, daí na hora que coloca lá a bandeirinha para funcionar, não funciona, onde eles acabam ficando frustrados. Então, acabamos aí um ajudando o outro, né? Daí a participação foi evidente em todos os momentos, principalmente com aqueles alunos que tiveram mais facilidade em desenvolver o projeto. Porque no final, teve aluno que conseguiu fazer o projeto final, que parece uma estrela, né? Que vai abrindo e vai ficando bem bonita. Esses alunos acabaram no final, então, ajudando aqueles que não estavam conseguindo, explicando as estratégias usadas e mostrando que podiam reutilizar o mesmo comando para gerar diferentes formas. Então, na análise geral, mostra que os resultados previstos foram alcançados. Os alunos incorporaram conhecimentos geométricos e desenvolveram autonomia para criar e modificar os seus projetos. E foi isso, professor. Obrigado, prof. Obrigado pelo seu compartilhamento conosco. Vou pedir agora, então, para a prof.
E professor Maurício, fazer o feedback de você e professor Maia. Pessoal, eu acabei mandando alguns feedbacks para vocês de semana passada, tá? Se vocês alteraram alguma coisa no formulário, no documento, eu estou revendo e corrigindo, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Professor Maia, pode compartilhar a tela? Boa noite a todos. Eu Sou o professor Ismaela, dou aula de matemática, né? O componente é matemática. Dou aula no Colégio Estadual do Campo da Alexandra. O colégio que eu dou aula, ele até então ele era vinculado com a prefeitura municipal, fazem 2 anos que ganhou um prédio próprio, né? E está sendo construindo, então, ainda a sua identidade, né, do campo. As turmas são geralmente de bairros periféricos, né, que vêm para nosso colégio, mas nós temos acesso ao laboratório, são 2 laboratórios, um de Chromebook e um de computadores mesmo. Eu trabalhei juntamente com a professora Andresa, que ela é a responsável pelo pensamento computacional, e nós desenvolvemos, desculpem só a minha filha que acabou de acordar e está chorando, tá? Nós desenvolvemos um projeto em relação à Semana da Consciência Negra. Então, nós trabalhamos com a amarelinha africana. Então, foi dividida a turma em 4 equipes, tá? Onde uma equipe ficou responsável pela história da amarelinha africana. Pode deixar, prof, normal, tá? Tá tranquilo. Fica tranquilo, prof. Pessoal, enquanto não tá indo lá, vocês podem ligar, tá? Tô terminando de enviar, tá bom? Pessoal, se tem alguma documentação, tá? Quem tem a certificação do aluno e não enviou ainda, quiser enviar, tá bom? Ismael, pode continuar. Então, foi dividido em equipes, né? Em 4 equipes. Uma, então, ficou responsável por pesquisar sobre a história da amarelinha africana. A segunda equipe ficou responsável em trabalhar com a música, em trazer a tradução, que é utilizada nessa brincadeira, e a importância, né? Os pontos positivos, o benefício de trabalhar com música. A terceira equipe ficou responsável em trabalhar usar o algoritmo, né, o passo a passo de como é a amarelinha africana. E, por último, então, o ensinamento dos movimentos. Então, foi decomposto, assim, as atividades. Né? Então, foi feito para a Semana da Consciência Negra, feito com cartazes, que seria feita uma exposição, teria prática também na quadra, né? E aí, após ser feito esse trabalho, então nós fomos para o laboratório. Então, daí lá já no laboratório, foi feita a integração com o pensamento computacional, onde eles foram criando os seus blocos, né? Vem, vovó. Onde eles foram criando seus próprios blocos, né? Nós passamos a ideia, né? Tive muita ajuda da professora para me orientar. E aí, quando nós passamos uma ideia para eles, e eles tiveram totalmente a autonomia, né, criatividade, para eles estarem fazendo a sua própria criação dos blocos. Né? Então, foi assim, uma atividade muito, muito legal mesmo, porque eles tiveram unimos a prática, né, no Scratch com a cultura africana. Foi um excelente trabalho, gostei muito. Obrigada. Parabéns, professor Ismael. E eu vou dizer, tá, vou copiar o trabalho, fique tranquilo nisso, saiba disso, porque também sou de colégio integral, também fico responsável pela parte da cultura afro, e eu, ao redor de pensamento, eu nunca pensei em unir as 2 coisas. Já fiz a amarelinha africana, e nunca pensei em juntar os 2 ali, né, os 2 projetinhos. Então, parabéns pela ideia, prof, tá bom? Pessoal, peço para a professora Fernanda fazer o feedback da professora Ismael. E, pessoal, o que eu posso dizer, no geral, de todos os trabalhos, parabéns, tá?
A palavra que eu coloquei lá no meu início, né, no nosso início da reunião, a superação, é possível ver tudo isso em todos os trabalhos de vocês, todos. Todo mundo conseguiu se superar de uma forma ou de outra, conseguiu, de uma forma ou de outra, não só aqueles que tinham dificuldade, mas também aqueles que já tinham conhecimento, que tinham capacidade de se superar na criatividade, se superar dentro da sala de aula, porque no mundo cheio de tecnologia, nós conseguimos utilizar ela para fazer o nosso aluno aprender um pouco mais. Eu brinco com meus alunos que eles são a geração disso aqui, ó, o touch, que no celular eles fazem tudo, mas no computador, meu Deus. Eu brinco com eles que para eles digitais, estão digitando igual tá catando milho, né? Ficando assim na tela, então, no teclado. Então, é uma dificuldade muito grande, né? E a gente conseguiu levar nossos alunos para poder fazer eles tentarem, e principalmente, né, conseguir fazer esses alunos que, querendo ou não, o mundo traz muita facilidade para eles e conseguir fazer eles aprenderem, né, ter um pouquinho de capacidade de sentar ali, de tentar aprender uma questão, bom? E assim, pessoal, agradeço muito a vocês, tá bom? Pelo projeto de vocês, pelo trabalho de vocês, pela atenção de vocês. E, assim, se vocês precisarem de mim, tá? Vocês têm meu WhatsApp lá no grupo, podem mandar mensagem, não... eu tô fazendo formação com outro formador ano que vem. Podem chamar, tá bom? Eu estou à disposição de vocês para ajudar. Gosto de trabalhar com pensamento computacional, gosto de estar auxiliando vocês, né? Então, vou estar aqui à disposição de vocês, não se preocupem, né? Precisou de alguma coisa, professor, esse link não deu certo, aquilo lá não deu certo, meu aluno fez o bloco, não deu certo, ele se senta e tenta se ajudar e resolver juntos, tá bom? Então, para concluir, nossa aventura nessa jornada 3 chega ao fim, mas os blocos que colocamos juntos continuam firmes e prontos para sustentar as próximas construções. Sua participação ativa foi essencial para o sucesso da nossa vila. Com sua criatividade e cooperação, você ajudou a construir um mundo de conhecimento, cheio de conexões e pontes que ampliam os horizontes da educação. Cada ideia compartilhada foi um bloco colocado no mapa do G-Craft. Obrigado por explorar essa jornada com a gente. E nossa aventura pela jornada 3 chega ao fim, né? Vamos fazer a nossa 10ª reunião, 10ª missão, ser encerrada com um print, tá bom? Então, peço que vocês se organizem aí, bonitinho. Último print, pessoal, tá? Ó, não sei se para vocês vai ser também, mas para mim ele é o último print de reunião de 2025. Então, né? Tem que ser bonito. Então, no 2, cada um escolhe um emote da Meet aí, aperta. 1, 2, 3 e... Muito obrigado, pessoal, por essa jornada, por essas 10 reuniões. Estou terminando de corrigir. Já vai chegar o feedback para vocês, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de ano, um bom fechamento de ano para vocês, para a turma de vocês. Bom Natal. Aproveitem quem mora perto da praia, vai na praia. Quem mora perto do sítio vai poder descansar no sítio. Descansem, né? E fiquem bem, pessoal. Maui, pode falar? Ô, prof, você poderia orientar a gente, ou me orientar, na verdade, aonde que pega o certificado? Prof, dessa jornada vai ser possivelmente no início do ano que vem. Sim, Tá, mas, não? tipo assim, aonde que é o link, sabe, pra gente poder acessar? Eu tenho aqui ele salvo até. Ai, agradeço. Porque a gente que é PSS, a hora que vai lá, precisa de certificado, não acha onde que era o link, né? Prof, vamos até compartilhar a tela aqui, ó. Só, já deixa rapidinho, ó. É esse aqui, prof, tá, ó. Tá bom? Este link aqui, vou mandar para você. Deixa eu mandar um link para você. Obrigado, prof. Jane, obrigado, pessoal, tá? Tá aí o link, pessoal, quem quiser pegar os certificados.
Alguém mais levantou a mãozinha? Obrigada, professor. Tudo de bom. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Deus abençoe muito. Obrigada por Obrigado tudo. a todos. Obrigado a vocês, pessoal. Aproveitem bem. Tchau. Vamos para a praia. Tchau, obrigado, professor. Obrigado, colegas. Tudo de bom, bom ano. Bom término de Obrigada ano. a todos, obrigado, professor. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Bom descanso. Boas férias para vocês. Bom fim de ano. Valeu, professor. Até mais aí. Valeu, boa tarde. Tchau. Boa noite, bom descanso.